Olá, Humberto Adame, advogado no Rio de Janeiro, conselheiro seccional da OAB do Rio, presido da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra. Eu sustentei oralmente na tribuna da STF, na ADPF 635, pelo Movimento Negro Unificado, e também sou advogado do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o IARA. Bem, eu participei de um evento agora cedo, que era falando de segurança pública, mas o tema foi, como não poderia deixar de ser, a ADPF 635, a ADPF das favelas. A ação que foi protagonizada pelos interesses das pessoas pobres, na sua grande maioria pretas e pardas, na forma do IBGE, e que foram, através de um partido político, levar ao Supremo Tribunal Federal a notícia de que estavam morrendo muitas pessoas inocentes que nada tinham a ver com a guerra do tráfico e que, por isso mesmo, isso deveria ser suspenso através do reconhecimento do estado de coisas inconstitucional. Uma nova abordagem do tema constitucional pelo judiciário brasileiro, especialmente o Supremo. E o Supremo tem um dever, que é interpretar e fazer cumprir a Constituição Federal. Pois bem, nesse evento que hoje eu tive o prazer de presenciar, foi muito discutido o porquê que o Supremo estava fazendo esse tipo de abordagem, que os juízes não eram eleitos, e eu tenho para mim que o papel que o judiciário tem para fazer, especialmente o Supremo Tribunal Federal, é muitas vezes contra-majoritário do judiciário, garantindo o cumprimento da Constituição Federal quanto aquelas forças que são minoritárias, que são menores. E é isso que o judiciário tem feito em muitos momentos. Não é só um mundo onde o mais forte, o mais poderoso, possa exercer a sua vontade, e isso é o nome de Estado Democrático de Direito. Várias são as situações onde o direito da minoria e o direito dos desfavorecidos também tem que ser reconhecido, e é nisso que se dá o equilíbrio com a garantia dos direitos fundamentais que a Constituição da República garante. Quanto a isso, nós temos tido, às vezes, situações onde quilombolas têm que ser consultados pelas regras do direito internacional, dos dispositivos dos tratados internacionais, e nem por isso os quilombolas são consultados, e eles têm a sua vontade e, portanto, a Constituição Federal e o próprio dispositivo internacional desrespeitados. Para isso é que há essa garantia das intervenções. Nesse sentido, populações desassistidas, pobres, miseráveis, negros, considerados esses pretos e pardos, na forma do IBGE, que é outro erro bem comum. O IBGE classifica negros como pretos mais pardos, que é a maioria estatística. Os quilombolas, indígenas e as mulheres, com as questões de paridade. E o Supremo Tribunal Federal tem que garantir o cumprimento da Constituição Federal, mesmo que, por vezes, seja fazer cumprir. Então, o que houve na DPF 635, os direitos de uma parcela da população, a que mora em favela, que é mais pobre, mais preta, mais parda, como resquício da escravidão negra, não vinha tendo direito, e não tem direitos básicos, como ir e vir, como viver, como não tem outros também, e muitos que não tem a população brasileira. Então juntaram todas essas coisas, muita gente, muita criança morrendo, um índice de letalidade
muito grande e foram ao Supremo Tribunal Federal pedir providências contra isso. O Supremo Federal deu uma liminar e aí o Estado brasileiro começou a apresentar esforços no sentido de cumprir. O Ministério Público, que estava ausente, fez esforços consideráveis. O Estado respondeu e conseguiu demonstrar que estava tentando cumprir o que havia sido ordenado pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo que a Constituição fosse cumprida. E aí, muitas vezes, eu lembro que essa discussão na questão racial começa com a DPF 186, que garantiu as cotas raciais na universidade pública. Depois tivemos a ADC 41, que foi ajuizada, protocolada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a pedido da comissão que eu presidia à época, que é a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, do Conselho Federal. A ADI 3239, que regulamentou o decreto 4887 sobre demarcações de terras quilombolas, demorou 10 anos. Daquela outra ação da Raposa Serra do Sol, que teve como advogada a indígena Joênia, que veio a ocupar um órgão de destaque aí, mas eu me lembro muito bem dela como advogada lá, no COCAR, na tribuna do Supremo Tribunal Federal. E por fim agora, essa questão da DPF 635, onde eu tive o prazer de ocupar a tribuna pelo MNU, Movimento Negro Unificado, e o Eduardo Adame, meu filho caçula, esteve lá também na tribuna pelo IARA, Instituto de Advocacia Racial Ambiental. Mas uma série de jovens, uma juventude, jovens advogados negros, representando os seus clientes, estiveram lá. Foi uma jornada formidável dessa nova advocacia negra, que fez um papel muito bonito lá. Eu acho que é importante dizer que nós temos outros temas aí que a DPF vai deflagrar. Ela foi disparada contra a letalidade policial de pobres da periferia, como eu já disse, mas a ausência de políticas concretas nas unidades da federação, no tocante à segurança pública, na minha opinião, vai ser afetada por essa DPF, como um documento do Supremo Tribunal Federal, que assim que for publicado, as demais unidades da federação terão que ser afetadas ou terá que se ir ao Supremo Tribunal Federal e fazer essa provocação. Mas você já vai com um acórdão, que é a decisão coletiva na mão, essa da DPF 635. Ele vai ser uma espécie de parâmetro. Se questionou também a legitimidade do partido político que ingressou com a DPF, o que não tem o menor sentido, porque a Constituição não pede que tenha que existir uma espécie de legitimidade, de uma pertinência temática do partido com aquele tema que está se discutindo. Só diz a Constituição Federal que partido político tem o direito, a legitimidade de propor as ações, inclusive essa DPF. Então, é você ficar querendo discutir no vazio. Como se diz, arranjar pelo em ovo. Então, o partido político é plenamente legítimo a exercer esse tipo de ação. É como se fosse questionar o PMB, eu não sei se continua hoje, mas até pouco tempo atrás ele só tinha um único deputado homem, e é o PMB, o Partido da Mulher Brasileira. Uma coisa foi muito importante, que acho que ficou definitivo: o uso de câmera corporal nos policiais, que teve uma votação de 11-0. Esse assunto está definitivo e em todas as unidades da federação. Quem não estiver usando, acho que as entidades locais podem, através de representação, de reclamação constitucional, pedir a extensão
para o seu estado. Tem que usar a câmera também, porque o Supremo Tribunal Federal, inclusive, deu uma autorização para fugir do teto, para conseguir dinheiro da União Federal, através dos fundos. Isso é muito importante, porque o estado do Rio de Janeiro dizia que não tinha dinheiro para guardar as imagens. E acho que com isso o assunto fica definitivamente resolvido, porque vai ser adepto da União Federal através de um fundo, especialmente os fundos constitucionais. A outra coisa importante também é a investigação do financiamento do tráfico pela Polícia Federal em inquérito policial próprio. Uma das maiores novidades, sempre lembro André Barros aqui, que em toda palestra sua, André Barros, advogado aqui no Rio de Janeiro, foi advogado na Marcha da Maconha, sempre lembra, existe o crime de financiamento do tráfico de drogas e que nunca foi investigado, desafiava a haver um inquérito no Rio, pois agora tem e vai ser com a Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que vem desvendar o crime dos mandantes de Marielle, que tem personalidades, autoridades presas hoje em dia, mas só com o ingresso da Polícia Federal, que refez a investigação. Então, nós vamos ter resultados daí. A garantia de recursos de implementação, eu já mencionei. É importante destacar um passado da escravidão negra, que é destacado na DPF 635, porque ela atinge majoritariamente a população pobre, que na sua grande maioria são pessoas pretas e pardas. Aí se diz assim, não, mas você tem que as pessoas que vão para o Congresso para se juntar, para forçar, isso tudo tinha que ter no Congresso. Mas qual Congresso? Esse que fraudou as cotas para pretos e pardos na cota eleitoral da eleição e que depois se auto-anistiou, inclusive com a passagem dos fundos eleitorais que deveriam ser colocados para pessoas pretas e pardas, mulheres negras, e depois houve uma grande anistia onde os partidos se auto-anistiaram. Esse não tem condição, não adianta reclamar do Supremo, o Supremo vai ter que fazer desde que seja provocado, fazer esse movimento contra-majoritário. E por fim, já chegando por fim, dizer assim, mas a Constituição diz isso, o Supremo é ativista. Eu lembro do ministro Herman Benjamin, uma vez ele dizendo assim, ativista é a Constituição Federal, que garante direitos fundamentais, garante direitos à população brasileira e direitos iguais. Você não pode ter um tratamento para um rico e um tratamento para o pobre. É isso que trata a DPF 635. E acho que o governador do Rio de Janeiro alardeou aos quatro ventos e outros mais que a DPF impedia a polícia de trabalhar. Falou isso, reclamou, fez vídeo. Isso não era verdade. A DPF jamais impediu a polícia de trabalhar. Isso foi dito, pelo menos eu contei uns 4 ministros diretamente na cara do governador. Eu estava sentado no leito dele lá. Na minha opinião, ele foi chamado de mentiroso, delicadamente, mas os ministros foram taxativos. O ministro Dino, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Barroso e o ministro Fachin. Acho até que o ministro Fux. A DPF jamais colocou nenhum impedimento para que a polícia fizesse a sua tarefa. 4 ministros ou 5 falaram isso taxativamente e o governador continua com a fake news de que a DPF impediu ele de trabalhar, a polícia de trabalhar, o que jamais foi verdade. Eu acho que é o seguinte, as pessoas que estão garantindo que a polícia funciona toda corretinha, a segurança pública, que não deve ser desguarnecida, que deve ter a maior atenção, todos nós precisamos de segurança pública, mas tem que ser dentro da lei, dentro da Constituição e com parâmetros iguais. Você não pode ter um tratamento para a casa do pobre e um tratamento para a casa do rico. Você tem que ter, aqui no Rio, eu me lembro na época do Frente Favela Brasil, um partido que estava em iniciação aqui, que a gente
nós fizemos parte, os mandados de busca e apreensão coletivo, para poder prender qualquer um na rua, fazer busca e apreensão na rua inteira, e eram indeterminados. E que nós várias vezes entramos aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aí você vai para a primeira instância, vai para a segunda, e quando chega no STJ, até que aí já acabou a operação. Então demora para chegar lá. Enquanto isso, a polícia vai no popular esculachando. Então, me parece que essas foram as coisas que eu queria comentar a respeito disso. Prossegue os estudos da DPF 635 e me parece que os eventos que eu tenho visto têm falado sobre segurança pública, mas poucos têm dado voz às pessoas atingidas pela letalidade policial, especialmente as mães de filhos assassinados, de crianças assassinadas, e também os policiais que morreram e que a DPF também baixou a letalidade das ações da polícia, que portanto baixou também aqueles intermináveis enterros de policiais em Sulacap. É isso aí, Humberto Adami, muito obrigado.